E nesse vídeo eu vou abordar dois assuntos que talvez não dizem respeito ao Grêmio diretamente, principalmente o primeiro, né? Mas indiretamente, com certeza, tem relação, sim. O primeiro, que aparentemente é mais desconexo, né, com o universo do Grêmio aqui, é a troca do treinador Vitor Pereira, né? A troca de clube dele do Corinthians pro Flamengo de uma forma conturbada, de uma forma esquisita e que eu acho que diz muito respeito também ao comportamento das torcidas brasileiras como um todo, e eu acho que a do Grêmio, obviamente, se inclui neste pacote. Eu vou falar de um negócio interessante, pelo menos para mim, assim, de uma reflexão interessante sobre esse episódio. E o segundo assunto, esse já diz mais respeito ao Grêmio, mas também não tão diretamente assim, é a aposentadoria precoce de Jean-Pierre, aos 24 anos, o jogador que tempos atrás estava no Bem Amigos ouvindo o Galvão Bueno e mais um monte de gente dizendo que ele poderia ser o camisa 10 desta Copa do Mundo que está rolando neste momento, né? O cara acabou fracassando no próprio Grêmio, depois fracassa num Avaí rebaixado e agora, pelo que estão dizendo aí, ele está rescindindo com o Grêmio o contrato e parece que de fato está pensando neste momento em largar o futebol. Vamos pro primeiro assunto, né? Vitor Pereira, o treinador. Cara, para quem não tá nem um pouco ligado no que rolou, vou tentar resumir aqui rapidamente num tweet. Ele era treinador do Corinthians, dele pediu afastamento do clube, pediu para, né, se desligar ali, acho que temporariamente, né, para resolver umas questões pessoais, inclusive questões delicadas de saúde da sua sogra, né? Alegou essa questão aí bem importante para poder cair fora, se ausentar, e neste meio tempo ele começou a negociar com o Flamengo. Nem eu sei de detalhes dessa história, mas resumidamente foi isso, né? Ele usou até, então, quem acusa ele de má fé, de mau caratismo até mesmo, alega que ele usou de uma questão de saúde de um ente querido para, né, nas surdinas ali, né, nos bastidores, já começar a se alinhar com o Flamengo, né? E aí a gente ouve toda aquela grita, né, do clube que é traído, né? Ah, mau caráter, traidor, que índole discutível, e aí começam a adjetivar o cara, a taxar ele de várias coisas e inclusive de cunho pessoal, né? Além do mal profissional, né? As pessoas que se sentem apunhaladas geralmente julgam a pessoa física, né? O caráter daquela pessoa. Isso acontece muito no futebol, né? E é bom a gente sempre separar aqui o joio do trigo, né? Porque eu acho que tem formas e formas de trocar de clube, tem profissionais e profissionais. Tem pessoas e pessoas, né? Eu sempre digo, né? Naquele Grêmio naquele Inter que foi campeão, acho que do mundo, né? Da Libertadores em 2006. Da Libertadores, com certeza, acho que só na Libertadores estavam os dois, né? Que era o Tinga, né? O Tinga era jogador do Inter em 2006, quando eles ganharam a Libertadores. E o Rubens Cardoso era lateral esquerdo também do Inter. Se vocês lembrarem bem, os dois eram do Grêmio, né? Só que assim, talvez algumas pessoas nem lembram que o Rubens Cardoso era daquele Inter, né? Porque é diferente o Tinga ir pro Inter e o Rubens Cardoso ir pro Inter. O Tinga era um cara criado no Grêmio, na base do Grêmio, surgiu muito bem no Grêmio, fazia até gol em Grenal, foi para a seleção brasileira, né, vestindo a camisa do Grêmio. A torcida do Grêmio colocou uma faixa gigante num jogo da seleção aqui no Olímpico, né, onde ele foi convocado. Tinga, teu povo te ama. Tinha toda uma história ali, foi campeão da Copa do Brasil de 2001 com o Grêmio. Então já era um ídolo, né? E tinha um carinho muito grande da torcida gremista. E aí um belo dia ele vai pro Inter e, não satisfeito ainda, conquista títulos. Doeu, machucou. Pois o Rubens Cardoso, se eu não me engano, também foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, né? Acho que foi, agora eu tô falando e tô me dando conta, né? Mas, cara, mesmo assim, ele não era ninguém pro Grêmio, não tinha carinho, não tinha histórico tão, né? Então, assim, acho que tem pessoas e pessoas, o próprio Mário Fernandes aí que tá indo pro Inter, não tem uma história no Grêmio, uma idolatria, um carinho da torcida, sabe? Pra mim o Anderson, o Andershow pesou muito mais,
né? Então, assim, tem pessoas e pessoas, tá? E, obviamente, tem formas e formas. E acho que o que pesa mais no Vitor Pereira é a forma, né? E também, pelo que dizem ali os corintianos, ele tinha já conquistado um certo carinho da torcida corintiana, então não era um qualquer, ou até um técnico que a torcida já estava querendo se ver livre, e graças a Deus saiu, sabe? Então, não, era um profissional que estava sendo admirado, que tinha já um carinho da torcida e que foi de uma forma ali obscura, né? Que mexeu esses pauzinhos para sair do clube. Então, sempre deixar claro, né, que a gente tem que contextualizar. Tá, mas quem é o cara? Qual é a relação dele com a torcida? Tá, e como é que foi a forma que isso se deu? Né? Porque tudo isso conta, pesa nessa equação aí e a questão do Vitor Pereira acabou pesando. O que eu quero dizer sobre isso, né? Que eu acho que, de certa forma, afeta todos os clubes. Cara, eu acho engraçado que as torcidas brasileiras, elas estão cagando pra índole do atleta, pro caráter, pro profissionalismo até mesmo. Elas só se preocupam se o prejudicado foi o clube deles. Só. Só. Porque assim, a torcida do Flamengo tá cagando se a índole do Vitor Pereira é boa ou não é, se ele é bom, mau caráter ou não é, se ele é um bom profissional, se ele age com profissionalismo ou se ele pode trair o clube, né, na surdina ali, alegando doença da sogra. O Flamengo tá cagando pra isso. Quem tá se importando com isso é só o Corinthians. Vocês estão entendendo a nuance aqui? Porque eu quero dizer o seguinte, ó. Se um cara tem um cara tem uma padaria, daí tem dois sócios, daí um sócio mata o outro porque discordou de um balancete ali do final do mês, né? Claro que eu tô pegando um exemplo exagerado, tá? Aí o cara vai lá, vai preso, cumpre a pena, volta, daí daqui a pouco tu abre uma padaria e esse cara quer ser teu sócio. Tu vai querer ser sócio desse cara? Claro que tem mil contextos aí porque poderiam ser analisados, né? Mas via de regra, não. Poxa, o cara matou o antigo sócio dele por um motivo fútil, né? Banal, assim. Não, né? Então, assim, embora a história não tenha sido contigo e possa até ter sido com um cara que tu nem conhecia e tudo mais, cara, a índole, o profissionalismo, vamos pegar, para pegar exemplos mais tranquilos aqui, o profissionalismo das pessoas a gente analisa, né, para contratar como funcionário ou para ser sócio ou até, né? Então, assim, o histórico, tipo, puxa, mas esse cara não é profissional, né? Cara, no futebol, muitas vezes só se analisa o que fez comigo. Se fez com os outros, problema é dos outros, né? E esse mesmo Flamengo que agora está abraçando um traidor, né? Se mordeu e ficou de cara com o Ronaldo Nazário, lembra? Que o Ronaldo Nazário acho que chegou a fazer recuperação física no Flamengo e não sei o que, namorava o Flamengo, e tinha toda uma história, e daqui a pouco, pum, foi pro Corinthians. Nossa, eles ficaram assim, fizeram cartaz contra o Ronaldo. Eu lembro que na época até fazia umas manifestações homofóbicas ou transfóbicas, sei lá, né, das travestis que o Ronaldo teria saído e aí fazia um cartaz com isso e musiquinha e não sei o quê. Mas assim, o Ronaldo virou persona non grata no Flamengo, né? Porque foi traidor, né? Tava ali namorando um clube e na surdina fechou com outro. Aí agora o que o Flamengo faz? Fecha de uma forma parecida com um cara do mesmo Corinthians, né? Que antes foi o algoz da história, né? O Flamengo também fechou com o Ronaldinho Gaúcho. Tu acha que o flamenguista se importou da forma como o Ronaldinho deixou o Grêmio lá em 2001, acho. Um dos maiores craques já revelados na história do país saiu do Grêmio de graça. Saiu do Grêmio de graça, essa é a verdade, né? O Grêmio depois conseguiu reaver ali um troquinho de banana, né, junto à FIFA ali, acionando o PSG, não sei mais o que. Mas na época ele saiu praticamente de graça, se eu não me engano. E depois fala que quer voltar para se reconciliar com a torcida e tal, aí faz leilão, abre leilão com o Flamengo, com o Palmeiras, não sei o que. Cara, aquilo ali pra mim foi assim horrível a postura, a atitude, né, do Ronaldinho, do próprio Assis, né, o irmão e empresário dele. O Flamengo não tá nem aí, né? Vem pra nós, vem pra nós. Né? Então eu acho que isso é um ponto a ser pensado, sabe? Tipo, cara, eu fiquei
muito triste com o Tinga, mas assim, eu penso, cara, se o D'Alessandro quisesse jogar no Grêmio, eu não ia aceitar, cara. Eu não ia aceitar. E não porque eu odeio o D'Alessandro, pelo contrário, eu admiro até. As pessoas até pegam no meu pé por causa disso, que eu já falei, que né, já fiz um texto uma vez falando que, porra, o cara, ele entende o futebol, ele tem garra, ele tem qualidade e tal. Eu queria um D'Alessandro no Grêmio, mas não o D'Alessandro, eu queria um D'Alessandro, né? Um cara que representasse isso, que né, tivesse essa noção de jogo. Agora, o D'Alessandro vir pro Grêmio é que nem o Renato treinar o Inter, o Filipão treinar o Inter, né? O Danley, na época que jogava, virar o goleiro do Inter. Isso aí, a gente ia ficar arrasado, cara, nós como gremistas, sabe? E eu não acho que a corneta ao Inter seria válida, tipo, pegamos o D'Alessandro deles, hahaha, Fernandão, sei lá, o Sobis, cara, tipo assim, eu passo a admirar menos esse, automaticamente eu passo a admirar menos esse cara se ele vier pro Grêmio. Eu tô dizendo casos específicos, como o Darley, da Alessandro. Não tô falando do Mário Fernandes, do Zezinho, que nem eu falei no início do vídeo, tem casos e casos. Mas assim, cara, eu como gremista penso assim, cara, eu não quero esse ídolo máximo do Inter vindo pro Grêmio, cara. Né? Porque, tem uns que vão achar que vai ser engraçado, vamos furar o olho deles, a corneta. Cara, pra mim, tá vindo pro Grêmio um cara que entende pouco da essência do futebol. Se esse cara acha que ele pode jogar no Grêmio, se o D'Alessandro acha que tá tudo bem, depois de tudo, vir pro Grêmio, cara, me enganei sobre ele, sabe? Se o Renato acha que tá tudo certo treinar o Inter, putz, cara, então que vá, sabe? Porque, tipo, porra, morre ali o ídolo. Né? O cara não entendeu o tamanho dele, a importância dele, a figura que ele é no Grêmio, sabe? Então eu vejo mais ou menos assim, só que as pessoas, geralmente, pelo que eu acompanho, não estão nem aí. Se é pra fuder com os outros, problema dos outros. Se é pra nos ajudar, que nos ajude. Não tô nem aí de contexto, de né, se foi profissional, se não foi, se tinha um carinho dos outros caras ou se não tinha. E eu acho um pouco curioso. Eu falei que eu ia falar dos dois assuntos nesse vídeo, mas como esse aqui ficou um pouco longo, eu vou gravar 2 vídeos, o segundo falando da aposentadoria de Jean Pierre. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.